Atos 12, a partir do versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos. Amém. Pode ler? Vou ler, fala assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou ele na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ok? Não fecha a sua Bíblia, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Né? O rei Herodes era um rei mau. E um dia ele prendeu, né, alguns que seguiam a Jesus, mandou matar Tiago. E ele viu que isso agradou aos judeus. Então ele foi lá e prendeu Pedro. Por quê? Pedro era o líder da igreja da época. Ok? Só que aqui a Bíblia diz assim, que apesar de ele estar preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Então esse versículo é o mais importante que você tem que lembrar. Eu não vou ler aqui, mas eu vou explicar o que aconteceu. Pedro estava preso. E a Bíblia diz aqui que tinham 4 grupos de 16 pessoas guardando ele na prisão. Um anjo apareceu para Pedro, tocou ele no lado, falou, Pedro, levanta. E ele não sabia se era uma visão, se era real. Na hora que ele se levantou, as cadeias que prendiam ele caíram. E os guardas estavam dormindo. E fala a Bíblia que ele passou pelos 16 guardas que estavam ali. Né? Quando ele chegou do lado de fora, a porta abriu sozinha, e então ele caiu em si, que era Deus que estava libertando ele da prisão. Quando ele estava indo para a casa do pessoal da igreja, que ele batia na porta, eles estavam orando por Pedro lá dentro. E ele bateu na porta, veio uma mulher para atendê-lo, falou, sou eu. E ela se assustou. Ela falou, você é Pedro. E ela não abriu a porta, ela voltou para dentro para falar, Pedro está na porta. Aí o pessoal achou, será que é Pedro? Será que é uma outra pessoa? Será que é um anjo? Mas era ele. Então abriu a porta, ele entrou e ele contou tudo o que tinha acontecido com ele. Aí depois Herodes, quando foi procurar Pedro, né? Cadê o Pedro? E aí ele falou que ninguém soube explicar onde estava Pedro. A ira de Herodes foi tanta que ele mandou matar os guardas, porque os guardas não guardaram direito Pedro. Você entendeu? Né? Eu fiz um resumão aqui, depois eu aconselho você a ler o capítulo 12 inteiro. E diz assim, né? Que mesmo acontecendo toda essa perseguição com Pedro, a palavra de Deus se espalhava por toda Jerusalém. Mesmo assim. Por quê? Porque Deus ele não se limita. Quanto mais perseguição há, mais há loucos, pessoas dispostas a fazerem acontecer a vontade de Deus. Ok? Então, por que eu falei para você guardar esse versículo que a igreja fazia contínua oração por ele? Porque foi através da oração da igreja que esse milagre aconteceu. Muitas vezes, não sei como que você pensa disso, mas muitas vezes, na minha experiência de vida, eu percebo que a igreja ela não crê na oração que ela faz. E como eu falei no começo, às vezes a gente coloca a importância da oração na quantidade de tempo que eu oro. Se eu oro 1 hora, parece que eu estou orando bastante. Se eu oro 10 minutos, parece que eu estou orando pouco. E não é a quantidade, mas sim a qualidade da oração. E como que eu defino a qualidade da oração? Qualidade da oração é se eu estou orando o que Deus quer que eu ore, se eu estou crendo que Deus está me ouvindo. Às vezes a pessoa ora 1 hora e ela não crê que Deus está ouvindo ela. Então não adianta orar nada, não é verdade? Ou às vezes a pessoa ela vai orar e ela ora com o seu coração longe de Deus, sabe? Não com o seu coração em Deus. Ela está orando, mas ela não está em Deus em si. Então aí também não adianta nada. Ou às vezes a gente está no culto de oração e a pessoa está com a cabeça lá em outro lugar. Né? Quantas vezes, é por isso que muitas vezes eu falo assim, gente, vocês estão prestando atenção em mim? Porque às vezes a gente está aqui, está acontecendo tanta coisa, que às vezes a pessoa não está prestando atenção em Deus e no que Deus está falando. Né? Por exemplo, muitas vezes eu falo para as pessoas assim, usa uma Bíblia de papel, porque às vezes você está no celular e você está ali e você não está focado em Deus. Né? E às vezes a pessoa, por causa do celular ou por causa de alguma outra coisa, ela está longe do Senhor, sabe? Então é muito importante, não é a quantidade de tempo,
é a qualidade do tempo. Você vem na igreja todos os dias, toda semana, mas você não se foca em Deus. Aí adiantou alguma coisa? Só perdeu tempo, não é mesmo? Agora eu conheço pessoas que vêm uma vez por semana na igreja, mas elas se alimentam muito melhor do que aquela que vem na quarta, na sexta, no sábado, no domingo. Entende? Então, a gente precisa se organizar para ter um tempo de oração de qualidade. A segunda coisa é crer, porque enquanto a igreja ora, Deus faz. E quando eu falo igreja, tem dois tipos de oração. Tem aquela oração individual, mas tem a oração em conjunto. A oração individual ela é poderosa? Lógico que é. Toda oração é poderosa. Mas a oração em conjunto, ela é uma oração diferente para o Senhor. Por quê? Porque é oração de unidade. É quando a sua igreja, o seu povo, os seus filhos se unem. Então, quando esse povo estava orando por Pedro, e Pedro estava marcado para morrer, gente. Não era uma coisa normal. Ele estava marcado para morrer. Mas a igreja se uniu e começou a orar por ele, e ele foi liberto de forma milagrosa. Se eu pudesse colocar um tema, eu ia colocar assim, ó, a oração que liberta o cativo. O que é uma pessoa cativa? É uma pessoa presa. Você sabe? Uma pessoa cativa está num cativeiro. É uma pessoa presa. E aqui nessa passagem a gente vê um homem que estava preso. Ele não estava preso no seu espiritual, estava preso no natural. E o anjo o libertou através da oração. Mas muitas pessoas hoje estão presas no espiritual. Você está livre, na verdade? Você não está numa cadeia agora, não é mesmo? Mas quantas vezes nós estamos presos no nosso coração em algumas coisas? Quantas vezes que nós estamos presos nos pensamentos, nos sentimentos, nas coisas que a gente viveu? Não é verdade? Quantas vezes que a gente não consegue parar de pensar em relação a uma coisa que a gente viveu lá atrás, que marcou o nosso coração? Quantas vezes que a gente não consegue se libertar de certas coisas, parece que a gente vive um ciclo de derrota. Eu já falei aqui várias vezes sobre o ciclo de derrota. É mais ou menos assim, ó, você passa por uma situação que, entre aspas, é uma derrota. Aí você dá um rolê, você vai tentar, você melhora e tal, mas de repente você volta naquele mesmo erro. Aí você faz isso 3, 4, 5, 10, quando você vê a sua vida inteira está sempre assim. Você chega um momento onde que acontece o problema. Aí você sai, vou experimentar outros ares. Quem nunca fez isso? Vou mudar de trabalho, vou mudar de cidade, vou para um lugar que ninguém me conhece. Aí você dá aquele rolê. Daqui a pouco acontece o mesmo problema em lugar diferente. Mas o mesmo problema. Aí você volta naquele ponto de novo do ciclo da derrota. Por quê? Porque não é uma coisa externa, é uma coisa espiritual. Estamos presos. Só que aqui está dizendo que a oração liberta o cativo. O que vai nos libertar de uma vida de derrota? É a oração que nós fazemos, é a oração que se faz pela gente. O que vai libertar aquele cativo lá fora que a gente está querendo levar para Jesus? É a oração. O que vai fazer com que a gente viva um novo tempo com Deus? É a nossa oração. Eu costumo dizer que uma hora que você tira de oração lá no teu quartinho pode mudar a tua vida muito mais do que um ano de igreja que você vai. Não quer dizer que você não tem que deixar que você tem que parar de ir na igreja. Estou querendo dizer que se você não tiver vida de oração, vai ser muito mais difícil. Se a gente não colocar importância na oração, a importância em buscar a Deus, talvez a gente vai ficar nesse ciclo de derrota durante muito tempo. Então a oração pode libertar o cativo, e o primeiro cativo talvez seja eu, seja você. Então o que eu preciso fazer? Começar a orar, começar a buscar a Deus, pedir oração. Olha, nunca é demais pedir oração, tá, gente? Você pegar e compartilhar, tem o nosso telefone, às vezes tem aquela pessoa, aquele amigo, aquela sua amiga que é crente de oração, fala, olha, ora por mim, estou passando por um momento difícil, ora por mim. Isso é muito importante. Vim no culto de oração, gente, na verdade, eu tenho no meu coração que um dos cultos mais importantes da igreja é o culto de oração. Por quê? Porque aqui você adquire ferramentas, você pode perceber que é bem diferente da palavra de domingo, não é mesmo? Aqui você adquire um certo conhecimento, um capacitar de Deus para você romper. Então, nós precisamos entender isso. A oração liberta o cativo, e talvez o primeiro cativo sou eu, então a oração vai me libertar. Buscar a Deus, se reunir em oração para os propósitos da igreja. Olha, o que a gente fez hoje é tremendo. A gente não orou simplesmente por uns tópicos, a gente se uniu em Deus. Cada um no seu nível, mas nos unimos.
Certo? A Bíblia fala assim, tem vários versículos bíblicos que falam sobre oração. Um deles fala sobre assim, ó, que quando 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa, vai ser concordado no céu. Você está entendendo? Olha só que tremendo e que perigo. Já pensou se a gente concorda de forma errada com alguma coisa? A Bíblia fala também sobre unidade. Você lembra da história da Torre de Babel? A Torre de Babel foi um monte de gente que se uniu para fazer algo fora da vontade de Deus. Deus não queria que eles estivessem todos no mesmo lugar. Deus queria espalhar o povo pela terra. E o povo não, falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma torre que chegue até o céu, olha a referência, né? De modo que assim a gente vai ficar tudo junto e ninguém vai prevalecer contra nós. Aí Deus olhou, eu imagino Deus e Jesus conversando, falou, você viu o que eles estão tentando fazer? Estão tentando fazer isso, isso e isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos descer na terra e vamos confundi-los, porque senão eles vão conseguir tudo o que eles querem. Olha só que interessante, eles estavam querendo fazer coisas erradas, mas unidos eles iriam conseguir fazer tudo o que eles queriam. O poder da unidade, até para o lado ruim, é bom. Entendeu? Então o que a gente fez aqui hoje? A gente se uniu para um propósito de Deus na oração. O que isso não pode mover na igreja, na sua vida e na minha vida hoje? O que isso não pode mover? Se a gente continuar no propósito de oração, se você continuar no propósito de oração na sua casa, se você começar a orar pela sua família, pelos seus filhos, quanto que Deus não pode fazer através da oração que liberta o cativo? Você vai voltar para sua casa hoje e tem coisas no seu coração que você, puxa Deus, eu queria um milagre. Aí você coloca seu joelho no chão e fala, Deus, em nome de Jesus, toca ali naquela área, Senhor, faz aquele milagre, Deus. Deus, se Satanás está atrapalhando o agir, eu quebro agora esse mal em nome de Jesus. Ai, Deus, eu tenho medo de orar assim, por causa que vai que Satanás se levanta contra mim. Para com isso. Você sabia que Satanás já está derrotado? Ele não vai ser derrotado, ele já está derrotado. Ele está fazendo de tudo para tentar levar todo mundo na derrota dele. Mas se você tem Deus na sua vida, a Bíblia diz assim, ó, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Não é verdade? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me basear na força de Deus e falar, Satanás, tira as mãos da minha família, em nome de Jesus. Satanás, tira a mão dessa área, em nome de Jesus. Deus, eu quero reivindicar a tua palavra sobre a minha vida de cura. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Eu repreendo todo demônio que está atrapalhando a minha vida de crescer. Às vezes você acorda desanimado naquele dia, não consegue nem orar. Sai desânimo em nome de Jesus. Eu não aceito desânimo. E aí você parte segundo a oração que você fez. Está entendendo? A oração pode todas as coisas. Veja bem, a oração é uma ferramenta que Deus nos dá para Ele agir. E se a gente não utilizar dessa ferramenta, talvez a gente sempre vai ter uma vida religiosa, de vir na igreja, colocar, né, sentar na cadeira preta e nunca ver nada acontecer. Agora, quando você começa a orar, você vai ver as coisas acontecendo. Está difícil financeiramente, Senhor, abre uma porta, me prove de alguma maneira, Senhor, me dá uma direção, uma ideia de como fazer para ganhar dinheiro. Porque, você vê, eu acho interessante a vida de Paulo. Paulo é o seguinte, em determinados momentos da vida de Paulo, ele estava ali, fazendo tendas. Ele ganhava dinheiro fazendo tendas. Aí, tipo assim, tá, normal, ele fazia tendas. Eu entendi uma coisa, nós como homens e mulheres de Deus, Deus sempre nos dá talentos para a gente ganhar dinheiro. Sempre nos dá talentos para ganhar dinheiro. Ninguém na face da terra pode dizer que não tem talento para ganhar dinheiro. Todos nós temos e podemos desenvolver um talento para ganhar dinheiro. Se você olhar para o teu coração agora, você vai poder perceber que você pode empreender em uma área, você tem aptidão para fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. Paulo tinha das tendas, eu tenho da minha parte de trabalhar com mídia, e você tem alguma outra área, entendeu? Então, às vezes você está orando, Senhor, me dá, e Deus vai falar, eu já dei, você só precisa ver, só precisa olhar, só precisa investir, entende? Então, a oração move todas as coisas e nós precisamos colocar realmente o nosso coração nisso. Lá em Atos também, se você voltar um pouquinho, no capítulo 2, Atos 2 fala de um momento da igreja onde o Espírito Santo revestiu o seu povo. Atos, no capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo.
eu não vou ler tudo, tá? Porque senão a gente vai ler, nós temos pouco tempo. Mas aqui, depois você lê na sua casa. Aqui fala de um momento aonde Jesus tinha ido para o céu. Atos 2. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim para os discípulos: olha, discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para que Deus queria revesti-los de poder? Porque tinha uma grande obra para eles fazerem. Está entendendo? Deus nunca vai nos dar uma missão sem nos dar ferramentas. Grave isso no teu coração. Todas as vezes que Deus te der uma missão, Ele vai te revestir de poder para você cumprir aquela missão. Então, Jesus falou, não saiam de Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém fazendo o quê? A Bíblia diz aqui, em Atos 2, orando. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, buscando a Deus, orando. De repente, veio do alto um poder, um vento. E esse vento veio do alto e revestiu cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. O que estava acontecendo com eles ali? Estava acontecendo um cumprimento de uma profecia, aonde Jesus tinha falado assim, que ia derramar sobre eles poder para eles serem testemunhas, ou seja, pessoas que iam pregar o evangelho para as outras pessoas. E depois disso, um dos homens, que era Pedro, que é esse mesmo que foi preso, ele se levanta e começa a pregar o evangelho para todas as pessoas que estavam ali ao redor. Só que Pedro não era esse cara. Ele só começou a se levantar e pregar e ser tão usado por Deus por causa desse dia que ele foi revestido de poder. Você sabe que muitas vezes nós tentamos fazer as coisas com a nossa força, buscar Deus com a nossa força, orar com a nossa força, tentar com a nossa força, e a gente fica nesses altos e baixos. Você já se sentiu assim? Altos e baixos? Um dia você está bem, outro dia você está mal, um dia você está fazendo, parece que, meu Deus, virou o Hulk, e no outro dia você está parecendo não sei o quê, não é? Já se sentiu assim? Eu também já me senti assim, e às vezes me sinto ainda, mas a questão é que quando eu recebo o poder de Deus, então eu começo a agir no poder de Deus, é diferente. Quer ver uma coisa? Eu posso não ter um tostão na minha carteira, mas se eu tenho um pai que tem dinheiro, você acha que eu estou preocupado de não ter dinheiro? Não é verdade? Você concorda? Você pode não ter nada na sua carteira, mas se você tem alguém que você pode contar, por que você vai se preocupar? O que isso significa? Como que a gente pode olhar isso, sobre as coisas de Deus? Você pode não ter força nenhuma, mas se você sabe que você pode pegar em Deus a força, então você sabe que mesmo quando você acorda desanimado, você sabe onde adquirir força. Você sabe onde adquirir poder. Deus está chamando cada um de nós para uma grande obra, sabia? Deus está chamando você para uma grande obra, sabia? Está chamando. Deus está te conduzindo para uma grande obra. Só que Ele nunca deixa a gente na mão. Ele nos reveste de poder. Ele nos reveste com a força dEle para a gente cumprir essa grande obra. Quando um país chama os seus cidadãos para a guerra, nenhum cidadão vai para a guerra na sua própria força, no seu próprio custo. Não é verdade? Muito pelo contrário. O país, ele ajuda, ele custeia tudo do bom e do melhor para aquela pessoa que está na guerra poder fazer a guerra sem se preocupar e dar o seu melhor. Não é verdade? Você vê, por exemplo, os Estados Unidos, quando envia suas tropas para a guerra, eles têm o melhor armamento, as melhores roupas para guerrear, melhor equipamento, tem milhões e milhões de dólares sendo investidos com equipamento de guerra, para eles poderem usar. Com Deus não é diferente. Deus também, quando Ele nos chama para uma grande obra, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos equipa, Ele é aquele que nos capacita, que nos dá força, e nós só precisamos aceitar. Então, apesar de que a gente tem pessoas de níveis diferentes na igreja hoje, mas Deus tem chamado a todos para uma grande obra, e o desejo dEle é nos equipar com todo tipo de equipamento espiritual para a gente vencer a guerra. A oração é um deles, a oração que liberta o cativo, e o revestimento de poder para o tempo de conquista. E qual é o tempo de conquista que você está vivendo hoje? Talvez é a conquista da sua própria vida. Domingo, vocês que estavam no culto, vocês lembram? Gideão foi um cara
que durante 7 anos foi roubado. Ele ouvia das promessas de Deus, mas era roubado a todo momento, sim ou não? Gideão era aquele cara que cresceu ouvindo que Deus era bom, que Deus era isso, era aquilo, mas ele via todos os anos, tudo aquilo que ele fez, sendo destruído, sendo roubado, até o momento que ele se levantou, até o momento que o anjo do Senhor encontrou ele e o equipou para o tempo de conquista. Você também se sente roubado? Eu me sinto. Você também sente assim, puxa vida, parece também que a minha vida só dá voltas. Nunca tem o crescimento. Eu já ouvi falar sobre Deus, Toshio. Já ouvi falar, as pessoas falam para mim, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano de alegria, tem um plano de paz, mas eu não vi isso acontecer até hoje. Talvez você como eu, assim como eu, você também é essa pessoa que está esperando acontecer. E Deus está falando, não espere mais. Eu quero revestir você de poder e de capacitação para você viver um tempo de conquista na sua vida. Aí você vai começar a orar com mais autoridade. Aí você vai começar a se mover com mais poder em Deus. Aí você vai ver a mão de Deus operando de uma maneira mais forte na sua casa. Aí você vai ver assim que Deus ele está te equipando sim, conquistando aquelas áreas que fazia anos que você não conseguia ter controle. Aí você vai ver Deus te prosperando em algumas áreas. Você vai ver o seu trabalho dando certo, a sua família se alinhando. Porque Deus te equipou por um tempo de conquista. Eu acredito que é isso que Ele deseja nessa noite. Agora, se você deseja isso, é outra história. Porque falar que deseja, né, é fácil. Agora, agir em relação a isso é outra coisa. Eu acredito que o que Deus tem preparado para nós nesses dias, inclusive no sábado, é sim um tempo de preparação, um tempo de equipar para a gente conquistar muitas coisas. E se você estiver nessa mesma disposição, vai acontecer algo novo sim, porque isso é promessa de Deus. Amém? Vamos orar? Fica de pé um pouquinho agora, porque eu sei que ficar sentado um pouquinho dá sono, né? Raquel vai colocar um louvor para nós. Eu gostaria muito que nesta hora você pegasse assim, com toda a força do teu coração, essa mensagem que você ouviu e pensasse assim, puxa, Deus quer me revestir de poder para eu conquistar. Eu e você somos conquistadores. O Senhor nos chamou para sermos conquistadores. Deus nos chamou para sermos pessoas que vamos entrar nos lugares e vamos fazer a diferença, a começar da nossa casa. Deus te chamou para isso. E você não pode ficar conformada de não estar agindo, de não estar vendo as coisas acontecer. Você precisa sim conformar. Se Deus me chamou, por que eu ainda não estou vendo? Então isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Senhor, eu quero esse capacitar, eu quero que o Senhor derrame sobre mim o teu poder. E Ele vai fazer isso se isso for desejo do teu coração. Senhor, eu quero que quando eu orar, a oração flua. Eu quero que quando eu orar, eu quero aprender a orar de tal maneira, que quando eu abrir a minha boca, Senhor, Tu vai fluir. E é isso que Ele vai fazer. Se você quiser, se o teu coração arder por isso, é isso que vai acontecer. Então se você deseja isso no teu coração, quero te convidar agora, esquece tudo em volta, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Olhe para tudo que você viveu, olhe para trás um pouquinho, só para ver, poxa, não aconteceu as coisas do jeito que eu queria. Para um pouquinho para você olhar, para ver, puxa vida, talvez eu estou igual o Gideão, estou sendo roubado, mas hoje Deus, Ele quer te revestir para um novo tempo. Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a tua vida, quer mudar o teu coração, Ele quer te dar uma nova perspectiva. Pedro foi liberto da prisão porque a igreja orava. Deus quer derramar do Espírito dele sobre a tua vida, para que também você seja um canal de libertação. E talvez Ele quer começar a libertar você primeiro. Quais são as áreas que você está presa? Quais são as áreas que você está cativa? Não olhe com uma visão errada para isso. Pense que hoje começa um tempo de libertação em você, no seu coração, na sua vida, na sua família. Talvez você está aí perdido no caminho. Deus quer te libertar disso. Ele quer ver você ser liberta de uma vida de escravidão, seja
seja no emocional, seja no espiritual, não importa onde seja, o desejo dele é libertar você. E se você tiver com o coração desejoso para isso, essa noite vai ser uma noite maravilhosa na tua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, porque nós cremos na tua palavra. Nós cremos que essa noite o Senhor preparou para nós, para nos libertar, para tirar-nos do cativeiro que nos prende, Senhor, muitas vezes numa vida destruída, numa vida desregrada, numa vida, Senhor Deus, que a gente está preso num ciclo, Senhor Deus, de derrota. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, que nesta noite, o Senhor derrame sobre nós o teu poder, o teu Espírito. Senhor Deus, nós não queremos mais uma vida, Senhor Deus, amarrada, mas nós queremos ser libertos, assim como Pedro foi liberto da prisão. Assim, ó Deus, como a tua palavra diz, que o teu Espírito revestiu o teu povo e libertou, Senhor Deus, milhares e milhares através da pregação do Evangelho. Nós também entendemos, Pai, que o Senhor nos chamou para sermos canal de libertação. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor comece a tocar na mente e no coração de cada um de nós aqui. Que o Senhor comece, ó Deus, a tocar na nossa alma e no nosso espírito. E em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, comece a tirar todas as amarras, todas as cadeias, todas as barreiras do nosso coração e da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu Espírito sobre nós. Vem com o teu Espírito sobre o nosso coração. Vem com o teu Espírito. Eu quero te convidar nessa hora a você falar com Deus, somente com Deus. Quais são as áreas que você está preso? Quais são as áreas que você quer libertação? Fale com Deus agora, você com Ele. Fale você com Ele. Quais são as áreas que você está preso, que você quer uma libertação? Quais são as áreas que você está preso? Eu queria que você falasse com Deus agora, só com Deus. Ninguém precisa ouvir, mas fale para Deus. Deus, é essa área que eu estou presa, é essa área que eu estou amarrado. Eu não consigo uma vida liberta por causa disso ou daquilo. E quando você falar com Deus, quando você externar isso, o Senhor vai vir sobre a tua vida e Ele vai começar a trabalhar a teu favor. Então eu quero que você tenha muita coragem nessa hora e fale com Deus aonde você está preso. Qual é a área que você quer ser liberto? Senhor, eu peço em nome de Jesus que todas as barreiras, todos os medos, todas as vergonhas, todas as resistências na mente e no coração de cada um agora caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, para que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Deus, eu oro, Pai, para que todas as barreiras sejam quebradas agora em nome de Jesus. E peço por favor a Deus que o Senhor comece a operar cura, libertação, que o Senhor comece a operar no coração de cada um aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, seja a área qual for, a tua palavra diz que a oração da igreja libertou o cativo que era Pedro. A oração da igreja vai libertar, Senhor Deus, vai libertar o coração de cada um nessa hora. Senhor, eu peço por favor que o Senhor venha revestindo cada um com a tua presença, com o teu Espírito. Reveste cada um com o teu Espírito Santo, Pai. E em nome de Jesus, faz algo novo a partir de hoje. Deus, eu creio na tua palavra. E o Senhor é o Deus que liberta os cativos. Senhor, eu te agradeço, porque, Senhor Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai operar novidade em cada coração. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, por favor, Pai, toca na vida de cada um nessa hora, Senhor, e faz o teu milagre acontecer. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito que está trabalhando em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém.